Eu fiquei muito feliz quando o Elder me falou do tema de hoje, né? Joy. Eu pensei mesmo que podia ser da Joy, mas aí, brincadeira. Eu fiquei muito feliz, eu falei, cara, que legal, que bom saber que nós temos esse privilégio de falar sobre alegria, de sermos esses filhos de Deus que vivem num tempo onde podemos falar com liberdade sobre alegria. Eu não sei quantos de vocês cresceram num ambiente que talvez falava que a face de Deus era uma face da qual você teria que ter medo, a face da qual você teria que ter muito, sabe, aquele temor que não era um temor, aquele temor que na verdade era cara, respeita porque senão ele vai te fulminar, respeita porque é complicado lidar e seguir os passos dele. E cara, eu vejo que a gente precisa aprender a lidar com a liberdade que nos foi dada e nos aprimorar na alegria que nós já possuímos no Espírito, amém? E aí eu queria começar com vocês lendo um texto, para a gente dar uma contextualizada rápida aqui, que está lá em Neemias no capítulo 8, no verso 8, diz assim, vocês botam... Não, tá de boa? Vocês estão acompanhando aí? Neemias no capítulo 8, diz assim: E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Então não se lamentem nem chorem, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Vão, comam as gorduras, bebam as doçuras e enviem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha que interessante. Ali em Neemias, se você vai dar uma olhada, eles haviam montado como se fosse um palanque, assim, eles estavam ali proclamando as palavras do livro da lei. E a Bíblia diz que a consequência dos ouvintes, quando eram colocados de frente com o livro da lei, era pranto e choro. E eu não sei vocês, mas muitas vezes a consequência da nossa experiência religiosa durante muitos anos é pranto e choro. Ler o Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, e a gente para ali. Eu sou um miserável, eu sou ruim, eu sou um pecador, eu sou um falho, eu preciso de algo eu preciso de boas obras para poderem me consolidar na frente de Deus. E a consequência da leitura do livro da lei é justamente essa, é você chegar ao teu espelho da sua mazela, da sua maldade, de quanto você é ruim. Mas eu tenho plena convicção que vocês sabem que nós já passamos da morte para a vida. Nós já passamos de uma narrativa religiosa que muitas vezes nos enquadrava e nos encaixotava no nosso próprio medo, no nosso próprio egoísmo, na nossa própria complexidade como seres humanos, para agora uma boa notícia que tem poder de curar até mesmo aquilo que a gente não sabe nomear ainda. E essa boa notícia é saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que eu imagino que para essas pessoas aqui, como será que elas deveriam lidar com isso? Poxa, vocês acabaram de ler que se eu não fizer as coisas corretamente, se eu não agir corretamente, se eu não morar do jeito certo, se eu deixar de encostar em tal pessoa, se eu não cuidar, se eu não fazer várias coisas para Deus, Ele não estará, eu não vou ser suficiente em mim mesmo. E aí você vem me dizer que a alegria do Senhor é a nossa força? Essa mensagem, talvez ela pareça, a mensagem lida por eles, né? Pareça mais com algo que mostra a face de um Deus que não está feliz, de um Deus que não está alegre. Só que eu quero dizer para vocês que esse tempo passou. Esse tempo de olhar para Deus e ver um Deus que estava irado com você acabou. Esse tempo de olhar para Deus e pensar que é um Deus que está contabilizando os seus pecados para lá no dia da ressurreição final, todos nós pagarmos a pena por aquilo que a gente fez, acabou. Esse Deus que talvez a gente criou no nosso imaginário, de que era um Deus que estava sempre colocando empecilhos no nosso caminho, ou pesando a mão para nos ensinar coisas que a gente na verdade, no nosso espírito já foi revelado, esse Deus aí que era complexo de se compreender, revelou a sua face a nós.
E eu tenho uma boa notícia para a gente nessa manhã. Lá em Timóteo eu acho muito lindo. Paulo vai falar que nós pregamos o Evangelho do Deus bendito. O Evangelho do Deus bendito. Essa palavra que ele usa ali, bendito, significa alegre. Nós fomos alcançados pela mensagem de um Deus que está alegre. O nosso Deus é um Deus alegre. O nosso Deus é um Pai alegre. O nosso Deus é um Pai que testemunha a sua alegria em nós. E eu quero dizer para você que quando Jesus Cristo ele vem ao mundo, ele vem nessa transição de eras. Eles estavam vivendo ali debaixo da lei, estava ali o povo judeu, estava ali Maria, e eu queria ler com vocês Lucas no capítulo 1, no verso 28. Estava tudo isso acontecendo, todas as profecias apontando para Jesus, todas as profecias mostrando que o Messias estava chegando, que era a hora de Deus se tornar homem, se tornar rosto, se tornar palpável, se tornar tocável. A experiência divina estava passando a se encarnar e caminhar entre nós. Deus estava se fazendo humano. Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, ela nos mostra e nos revela plenamente quem Deus é. Colossenses traz isso de uma maneira clara para nós. Sabe, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele caminhava entre nós, ele caminhava conosco. Se a gente for ler lá Deuteronômio, vai falar que se a pessoa tocasse no leproso, ela se tornava impura. E aí Jesus vem com uma mensagem que diz: toquem nos leprosos, curem os enfermos. Sabe, Jesus vem mudar a era e o imaginário humano sobre quem Deus é. Não que Deus não fosse gracioso, Ele era, mas a nossa compreensão estava limitada no teto da lei. Só que quando o véu é tirado, nós encontramos a Jesus face a face, e quando encontramos Jesus face a face, a sua alegria passa a brilhar no nosso interior. A sua verdade passa a ser a nossa verdade também. O seu ser passa a refletir, e como um espelho nós passamos a refletir a glória de Deus. É o que está escrito lá em 2 Coríntios. E eu acho tão incrível que quando Jesus vai nascer, e Ele podia nascer de todas as formas, Ele é Deus, lá na cruz ele olha e fala: cara, eu podia mandar 12 legiões de anjos aqui, mas eu não opero por esse lado. Sabe, Ele podia fazer tudo, Ele é Deus. Ele podia ter o ato de maior bravura que a gente pensa que pode ser tido ou que possa existir. Ele podia nascer de uma forma com capa, vindo super poderoso. Ele podia realmente mostrar: eu sou Deus, acabou a palhaçada e chega. Mas Ele decide vir na nossa história. Ele decide se fazer compreensível, se fazer tocável, se fazer palpável, se fazer entendível. Sabe, a gente pode olhar para Jesus e saber que Ele foi o humano perfeito. E Jesus revela para nós tudo aquilo que Deus é. Na pessoa de Cristo Jesus, Ele é a expressão exata do Pai. Mas Jesus Cristo também mostra para nós tudo aquilo que nós podemos ser, quando nos sabemos filhos de Deus. E é tão interessante que quando Ele entra na história, Ele começa a caminhar com a gente. E Ele decide nascer de uma virgem, Maria. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história. Se você não ouviu, eu vou ler um pouco aqui para você. Maria, uma mulher que até então estava solteira. E aí quando o anjo vai aparecer para ela, e eu quero que você grave isso no seu coração. Quando o anjo aparece para Maria, quando um ser celestial vem trazer a mensagem sobre Maria, quando alguém que carrega sobre si uma mentalidade divina olha para Maria e sabe que dentro de Maria existe a vida de Deus, e sabe que dentro de Maria existe a vida divina, sabe que dentro de Maria existe a semente do próprio Deus brotando e germinando nela. E aí eu penso também que a gente pode aplicar Maria como sendo a humanidade, como sendo um exemplo da minha e da sua vida. Quando Deus olha para nós, a mensagem dele, a mensagem de Cristo em nós é de esperança e não de pranto. A mensagem de Cristo em nós
não é mais de medo, mas de coragem. A mensagem de Cristo em nós produz em nós alegria para viver e não medo. E aí, o que o anjo vai falar para ela é o seguinte: Lucas no capítulo 1, verso 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Essa é a nossa mensagem para o mundo. Mas antes de ser a nossa mensagem para o mundo, a gente precisa saber que essa foi a mensagem de Deus para nós. Alegre-se, agraciados, Deus está com vocês. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, nem por um segundo. Deus não está longe de nós, Deus está mais perto de nós do que a pele nos nossos ossos. Alegrem-se. E talvez a mensagem de alegria para mim e para a sua vida pode parecer perturbadora, assim como foi para Maria. Como assim alegre-se? Você não conhece de onde eu vim, você não sabe meu contexto, você não sabe o que eu sofri, você não sabe a dor que eu experimentei na vida, na infância, você não conhece aquilo que eu passei, você só está aí falando. Não, eu posso não conhecer mesmo, mas eu tenho plena convicção que Deus conhece. Hebreus vai contar para a gente que Jesus Cristo foi participante de toda a condição humana. Já parou para pensar nisso? Ele participou de toda a condição humana. Luto, ele passou pelo luto. Choro, ele passou pelo choro. Ele passou pelo abandono. Ele passou pelo descaso. Ele passou por traições. Ele passou por pessoas mentindo sobre ele. Ele passou por agressão. Ele passou por palavras que podiam acabar com a mentalidade dele. Mas ele se renovava na alegria que esperançosa se apoiava no Pai. E cara, eu acredito que essa é a mensagem que a gente precisa carregar no nosso coração. Jesus Cristo, enquanto participava de toda a condição humana, ele experimentou dor, descaso, sofrimento, ele experimentou fome, perigo, nudez, sabe, são tantas coisas que Jesus experimentou, que o que o autor de Hebreus vai dizer é que ele experimentou toda a condição humana. Não existe uma situação da sua vida que você está passando ou tenha experimentado que ele não conheça. Só que o nosso Deus não é só o Deus que conhece e fica te olhando de longe, é o Deus que abraça você e passa com você. E eu creio, e eu daria o título dessa mensagem como humanos de espírito alegre. Humanos de espírito alegre. Quando Jesus Cristo se faz participante de toda a condição humana, ele absorve para si o sofrimento, ele absorve para si o pecado, ele absorve para si a maldade, ele absorve para si, a Bíblia vai dizer que ele se fez maldição em nosso lugar na cruz, e ele crava toda a condição humana antes da cruz nele mesmo. Ele pega todas as nossas experiências, que talvez a gente esteja passando hoje por alguma coisa, ele pegou tudo isso que você passa hoje e experimenta e levou na cruz. Todo o peso das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos pecados, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, dos nossos problemas, da nossa confusão mental, das nossas crises. E naquela cruz, ele morreu. E enquanto Cristo morria com ele toda a maldição humana. Enquanto Cristo morria com ele tudo aquilo que era maldade sobre nós. Enquanto ele morria ali as nossas tristezas. Você entende que Deus não empurrou para debaixo do tapete para dizer assim, não, vocês são bonzinhos, vai em frente, tá tudo bem, ilumina o teu ser aí e boa, bora para frente. Não, ele absorveu para si toda a maldade humana e cravou na cruz. E quando o Espírito Santo ressuscitou ele dentre os mortos, nascia ali uma nova humanidade,
um novo tipo de ser humano, um novo tipo de espírito, uma nova espécie, a espécie divina caminhando sobre a terra, a espécie de Deus que perpetuada traz esperança para um mundo que caminha em trevas. Seres humanos que sabem que a alegria do Senhor é a nossa força e Deus não está zangado com a gente. Deus não está chateado com você, porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Cristo. Porque por um momento na história, Deus se fez chateado com alguém e não foi com a gente, foi com a pessoa de Cristo Jesus. Só Ele poderia experimentar o verdadeiro sofrimento, que é saber que Deus está irado com a gente. Só Ele poderia experimentar o sofrimento, que é saber que de algum jeito, um dia, Deus viraria as costas para a humanidade. Só Ele poderia suportar esse peso, e esse peso era de morte, e em vez de Ele passar isso para mim e para a sua vida, Ele absorveu nele mesmo e cravou na cruz. E essa é a mensagem do Evangelho que nos estimula em saber as palavras de Jesus na sua caminhada, que o reino de Deus está dentro de nós. Sabe, ali em Neemias, o que os caras falaram quando viram a crise, depois de pregar a lei, falou: cara, vão comer, vão beber, vão dar coisas, vão fazer boas obras. E aí, em Romanos capítulo 14, Paulo vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, ele opera por outra lógica, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Eu quero dizer para você: alegrem-se, vocês foram agraciados. Alegrem-se, vocês são agraciados e nada tira você dessa condição. Alegrem-se, e o pecado, a ira, a buzinada que você deu para o teu vizinho aqui, o raspão que você deu no carro do outro, a tua semana conturbada não tira uma alegria que foi posta no seu coração. E eu posso te dizer com firmeza isso: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, a nossa força vital, aquilo que faz a gente levantar, e eu posso te dizer isso porque eu tenho plena convicção que se Jesus tivesse morrido ali, a humanidade toda teria sumido. Daria alguns dias no máximo para tudo acabar. Se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria mais vida na terra. Nós fomos vivificados, porque nele habita. Cara, imagine se Deus tivesse morrido, teria acabado. Mas Ele ressuscitou. E quando Ele está ressurreto, é a certeza que a gente pode experimentar de que Deus está alegre com a humanidade, de que Deus está feliz com a obra que o Filho dele fez, de que Deus está feliz em saber que Ele veio resgatar o que havia se perdido, e Ele resgatou. E o fato dele estar feliz precisa refletir diretamente no nosso coração, como seres que internamente possuem o mesmo tipo de alegria divina, que vibram na mesma condição, na mesma amplitude que Deus vibra hoje, que fazem igreja sabendo que Deus se manifesta na simplicidade, que fazem igreja sabendo que nós estamos aqui para sermos esses feixes, esses pontos, essas luzes de alegria na vida uns dos outros. E eu desejo do fundo do meu coração que a gente possa compreender isso. Nós podemos nos alegrar porque fomos agraciados, porque somos agraciados, porque o pecado já não mais tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E eu digo também que um ser humano de espírito alegre, ele não diz que não está sofrendo, mas ele sabe que o seu sofrimento tem prazo de validade. Um ser humano de espírito alegre não é alguém que diz: não está doendo. É alguém que diz: está doendo, mas o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu refúgio. Um ser humano de espírito alegre não é um ser que se isola quando as coisas estão ruins, mas ele se aproxima de uma comunidade porque sabe que aquilo que falta nele pode estar no coração do outro. Um ser humano de espírito alegre
sabe que a sua condição não pode ser a verdade sobre a sua essência. Um ser humano de espírito alegre sabe que antes da fundação do mundo, Deus havia nos guardado nele. Um ser humano de espírito alegre sabe que os rótulos que a gente pensa sobre nós mesmos não nos definem, mas que Ele nos conhece. Imagine esse anjo vem chegar para Maria e ele fala o seguinte: alegre-se, agraciada. Ele não diz nem, oi Maria, beleza? Com licença, estou entrando aqui. Alegre-se. Por quê? Porque imagina o caos na cabeça dela, tudo ali acontecendo, e ele chega com uma mensagem: alegrem-se. Você é agraciada. O Senhor encontrou favor nos seus olhos, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor guarda a sua vida, o Senhor é por você, o Senhor me enviou aqui para trazer essa mensagem para você. Existe uma alegria dentro do seu coração. Permita que a palavra dele encha a sua vida e que essa alegria passe a ser o seu ritmo de vida. O reino de Deus, ele é paz. E a paz que Ele dá, Ele não dá como o mundo dá. A paz que Ele dá não está no padrão. Porque talvez a gente está se sentindo inquieto e triste, porque a gente se olha no espelho e fala: isso aqui é feio, isso aqui é narigudo, isso aqui a roupa é barata. Mas quem disse que tem um padrão correto de beleza? Quem disse que a roupa barata é pior que a roupa cara? Quem foi que disse? Quem foi que paz é essa que o mundo quer pregar pra gente, que a gente tem que ter mais coisas para daí a gente ser alguma coisa? Mas a paz que Ele dá, Ele não dá como o mundo dá. A paz que Ele dá é a esperança que Paulo pregava e falava: eu aprendi a viver contente em toda a situação. Porque a gente precisa saber que a gente tem que aprender isso. Já foi revelado no nosso espírito, mas quando a gente se entrega para essa realidade, a gente passa a aprender a viver contente em cada situação. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: tendo tudo e não tendo nada, estando no mais alto do monte ou estando no profundo vale, eu aprendi a viver contente. E aí o reino de Deus é paz, porque Ele nos dá paz para caminhar. E é justiça, e justiça eu tenho certeza que vocês são craques. Nós fomos justificados. Existe uma verdade sobre a minha e sobre a sua vida imutável, porque foi Deus quem nos justificou. Isso é irrevogável no nosso coração. E alegria, paz, justiça e alegria. E o convite de Jesus é viver de acordo com essa verdade. É saber que nós estamos sendo constantemente impelidos no Espírito a viver no ritmo de vida alegre. É saber que, enquanto o anjo poderia ter olhado para ela e falado: Maria, vamos sentar aqui, vamos conversar, eu preciso que você me ajude aqui numa coisa. Ele vem com uma mensagem. E é assim que as coisas acontecem muitas vezes nas nossas vidas. A gente não está entendendo nada, mas a mensagem vem e diz, e olha nos seus olhos e fala uma frase que muda a sua vida. As coisas estão acontecendo ali, está um fluxo intenso de turbilhão de coisas acontecendo, e vem alguém aqui e diz para você: se alegre, porque você foi agraciado. Se alegre, porque o seu passado não te condena. Se alegre, porque você foi justificado. Se alegre porque o seu coração foi regenerado na ressurreição de Cristo Jesus. Se alegre porque o Espírito Santo habita dentro de você. Se alegre porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alegre porque o abraço de Jesus se estendeu até nós. Se alegre porque aquele o qual as galáxias se prostravam, se fez homem, se ajoelhou diante de homens para lavar os pés e abrir para nós um novo e vivo caminho. Se alegre porque nos é chegado o reino de Deus. Se alegre porque a vida divina habita na minha e na sua vida, e Cristo está sendo formado em nós constantemente. Se alegre porque é hora de você viver, e você tem o direito de viver. Se alegre porque sobre a sua existência de um modo único e integral, existe uma palavra de vida,
existe um propósito no seu coração e no meu coração de sermos para o mundo hoje aquilo que Deus é na eternidade para todas as coisas. Nós fomos inclusos no plano de redenção do cosmos de Cristo Jesus. Nós não estamos na existência à toa. Nós estamos nos movendo e existindo nele. E eu quero encaminhar para o final, falando para vocês algo que eu penso que estrutura um pouco mais quem nós somos. E eu quero dizer para você, cara, se você puder sair daqui com uma certeza, saia sabendo, que existe a semente divina dentro de você, que existe o Espírito do próprio Deus habitando dentro de você, que existe uma comunidade saudável para você compartilhar a sua vida, e que mais do que tudo isso, existe uma alegria que foi colocada no seu coração, e que talvez a gente não saiba nem o que cantar, como dizia o salmista, por tantos benefícios, mas a gente pode nos alegrar em saber que fomos salvos. E eu queria finalizar falando um pouco sobre o texto de Efésios no capítulo 2. O texto ali diz o seguinte: Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Pois somos sua feitura, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o qual Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós somos a sua feitura. Guarda essa palavra, feitura, né? Feitura, o significado dessa palavra é poesia. Quando a gente vai olhar para o que João vai dizer a respeito da encarnação de Jesus, ele fala que ele é o Logos de Deus. E Logos a gente traduz por palavra, mas Logos é um termo que foi cunhado por um filósofo que se chamava Heráclito de Éfeso, e significa a essência espiritual da existência. É como se fosse o néctar do néctar, o átomo existencial. É como se fosse aquilo que dá sentido para as ondas da vida, aquilo que permite a vida ser vida, o universo ser universo, aquilo que permite todas as coisas. Esse é o Logos. E aí a gente vê que isso se traduz por palavra. E aí de repente vem Paulo e diz pra gente que nós somos a poesia de Deus. E a poesia é uma sequência de palavras. E eu quero que você saia daqui sabendo que um poeta geralmente é a pessoa que tira um tempo para refletir, para contemplar e para deixar que saia de dentro de si aquilo que existe de mais belo, para deixar que saia de dentro de si aquilo que existe de mais bonito, aquilo que existe de mais sensível, aquilo que pode trazer mais vida, aquilo que pode mudar vidas, aquilo que pode, enquanto vai sendo lido, tocar corações e ser gravado em mentes. E Deus é esse poeta que numa sequência de logos diz para nós que nós somos a sua poesia. Diz para nós que nós somos a sua poesia. E que não é uma poesia qualquer, feita por um momento de inspiração, até porque Deus não é um Deus qualquer, Ele é o Pai da eternidade. Mas nós somos a sua poesia, criados em Cristo Jesus. A sua verdadeira identidade está em Cristo Jesus. A sua verdadeira realidade está na pessoa de Cristo Jesus. A ressurreição já brilhou no meu e no seu coração. A ressurreição já é a minha e a sua realidade. A glória de Deus já habita no meu e no seu coração. E eu quero que você saia daqui com essa certeza. A gente erra, a gente fica triste, a gente passa por problemas, mas existe uma essência da existência, aquilo que é o impulsionador vital, que carrega alegria e está dentro do seu coração. Você foi alcançado pela alegria de Deus.
E eu quero que você saia daqui com essa certeza: a alegria do Senhor é a nossa força, e que nós somos fortes nele. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos nesse momento. Jesus, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque você é o Deus de toda graça. Você é o Deus de um amor incondicional. Você é o Deus que nos tira dos rótulos daquilo que nós pensamos que somos e nos mostra quem nós realmente somos. Você nos mostra que a nossa verdadeira identidade está na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por tanta graça, por tanto amor. E eu oro para que nessa manhã, pessoas que entraram aqui com sensações tristes, cabisbaixas, que a sua alegria irrompa nesses corações nesse momento, que o seu Espírito possa brilhar no coração e na mente dessas pessoas, Senhor. Pai, eu oro para que eles se sintam abraçados pelo seu amor, que eles se sintam abraçados pela sua energia divina, do seu Espírito que já está sobre as nossas vidas. Pai, eu oro para que pensamentos de tristeza, pensamentos de culpa, pensamentos de angústia, pensamentos de medo, nesse exato momento, sejam dilacerados pela boa notícia que diz para nós que nós somos filhos amados de um Deus perfeito. Pai, a minha oração nessa manhã é para que saiamos daqui alegres, que saiamos daqui, Pai, e se sentimos tristeza, nós saibamos que ela passa, e que a gente pode conversar com os outros, porque a cura está na comunhão. Pai, obrigado, que saiamos daqui como pontos de esperança e multiplicadores de alegria, que saiamos daqui como perpetuadores da sua justiça, paz e alegria na terra, como portadores integrais do seu reino no nosso coração, que saiamos daqui com a face brilhando enquanto contemplamos a Cristo Jesus, que saiamos daqui dessa maneira encharcado pela sua alegria, Senhor. Essa é a minha oração, Jesus, na vida de cada irmão e irmã que veio aqui nessa manhã, e dessa comunidade. Em seu nome a gente agradece, amém.